Vamos então para a leitura. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graça ao seu nome. Pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor tem preparado para estarmos na sua casa, aqui nesta noite, para mais um culto de louvor e também de ensinamento, meditação da palavra de Deus. Porque nós sabemos, meus queridos irmãos, que nós precisamos cada dia sentirmos desejo e fome da palavra do Senhor. Precisamos ter desejo e fome de estar na casa do Senhor. Precisamos ter alegria, precisamos esboçar felicidade quando chega a hora de nós estarmos na casa de Deus, porque nós viemos para aprender a palavra do Senhor, nós viemos para adorar a Deus, nós viemos para encontrar uns com os outros e olhar na face um do outro e contemplar a alegria e a felicidade de termos junto na casa do Senhor. E nós podemos junto olhar um para o outro e cantar o coro do hino que a nossa irmã Marisa cantou: andando de valor em valor, de vitória em vitória, de conquista em conquista, porque nós precisamos cada dia viver vencendo e vencendo para a glória do Senhor. Amém? Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esses versículos da palavra de Deus, nós deparamos com este salmo do servo do Senhor Davi. A Bíblia diz que ele, na sua expressão de palavra, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É comum, meus queridos irmãos, nós fazer convite, é comum nós convidar as pessoas para vir à casa do Senhor, quando é momento específico, quando é dia festivos, quando é dia comemorável alguma coisa. Então é comum nós colocar nas redes sociais, é comum nós escrever no nosso celular, no nosso grupo, e anunciar e falar do que vai acontecer. Mas eu acredito, irmãos, que eu gostaria que cada um de nós pudesse, independentemente de tempo, de momento festivo, mas que cada dia de culto, cada dia em que a porta da igreja está aberta para adoração ao Senhor, eu creio que seria muito mais de grande importância nós fazer esse convite, nós alegrarmos e dizermos um para o outro: vamos à casa do Senhor. Porque muitas das vezes nós temos essa empolgação quando alguém vai estar visitando. Nós temos essa empolgação para convidar quando é um momento de festa. É um momento que vai ter ajuntamento de pessoas de outras igrejas ou de outro local. Aí parece que nós sentimos força para fazer o convite e para trazer o entusiasmo para estas pessoas. Mas, meus irmãos, eu creio que esse entusiasmo deveria estar constantemente na nossa vida.
constantemente no nosso coração, independente de que quem estaria no culto, nós poderia convidar com alegria as demais pessoas. Vamos à casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor, porque, meus queridos irmãos, na casa do Senhor acontece algo que nós, muitas das vezes, perdemos quando nós não viemos para a casa do Senhor. Algo acontece quando, muitas das vezes, por um cansaço físico, por uma distração de um problema da vida, nós deixamos de vir para a casa do Senhor e nós perdemos de alcançar algo que estava para nós, mas muitas das vezes nós deixamos de receber, porque muitas das vezes nós não temos aquela alegria de vir para a casa do Senhor. E muitas das vezes os problemas da vida, o cansaço do dia, a tristeza que muitas das vezes nos invade, procura, meus queridos irmãos, tirar de nós esta alegria de servir a Deus, de adorar ao Senhor, de vir para a casa do Senhor. E muitas das vezes nós deixamos de vir para a casa do Senhor. Mas eu quero dizer para você, se é o teu caso, se é o nosso caso, um problema com família, um problema do emprego, problema de filhos, problema de marido, problemas de mulheres, ou problemas financeiros, ou problema de trabalho. Se isso, meus irmãos, é a causa de você não vir para a casa de Deus, eu quero reforçar para você nesta noite, você está deixando, você está perdendo de conquistar o que Deus tem para você, e você está retardando grandes vitórias na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, já no tempo passado, logo na minha infância espiritual, quantos pastores eles orientavam para os irmãos: traga o seu filho para a casa do Senhor, vem com ele. Mas ele vai dormir, pastor, que ele durma em cima dos bancos, que ele durma debaixo dos bancos, mas que vem para a casa do Senhor, para adorar a Deus, para aprender na casa do Senhor. E assim, meus irmãos, a igreja do Senhor sempre está trazendo algo especial para os nossos corações. Quando nós olhamos para estas palavras, nós podemos aqui pensar no que Deus tem para aqueles que com alegria procura a casa do Senhor. Aleluia. Nós deparamos, meus queridos irmãos, com a vida de Ana. Você pode encontrar no capítulo de número 1, versículo 7, do livro de 1 Samuel. Aqui nós vemos uma mulher atribulada. Aqui nós vemos uma mulher que sofria a competição no lar pela sua rival. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a Bíblia diz que todos os anos, Ana, ela ia para a casa do Senhor. Mesmo que ela tinha amargura de alma, mesmo que ela tinha tristeza no seu coração, porque ela é estéril, ela não tinha filho, e a sua competidora Penina, ela tinha filho, e por muitas vezes ela foi até mesmo zombada, e até mesmo tirando algum sarro na sua presença, por ela não ter filho. Isto ia amargurando o seu coração. Mas quando eu olho para esta palavra, esta amargura, esta tristeza, esta angústia, não era impedimento para ela subir todos os anos e buscar a Deus, ir para a casa do Senhor. Então, meus queridos irmãos, aqui eu quero dizer para você,
Talvez você passa por alguma tristeza, você passa por alguma amargura, às vezes você é angustiada por alguma situação, e muitas das vezes você desanima, você acha que ficar na casa, você acha que dar um tempo na casa de Deus, o problema vai solucionar. Eu quero dizer para você, o problema vai remontar, o problema vai cada dia mais ficar maior e mais difícil de vencer. Mas se você fazer como Ana, pegar esse problema, pegar essa amargura, pegar essa tristeza e subir para a casa do Senhor, e colocar nos pés do Senhor, o momento vai chegar, o momento da vitória vai chegar, e você vai encontrar no capítulo 7, no capítulo 1 do mesmo livro de Samuel, o versículo de número 17 e o versículo de número 18, Ana está lá no seu cantinho, no templo do Senhor. A Bíblia diz que ela não tinha argumento para erguer a sua voz, para orar, para buscar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que somente com os seus lábios, somente ela movia os seus lábios, somente ela bagunçava as palavras, mas eu quero dizer para você, ela estava na casa do Senhor, mesmo que ela somente movia os seus lábios, aquele que é onisciente, aquele que é onipresente, aquele que é onipotente, conhecia o interior de Ana, e ela falava no seu interior, colocando as suas dores, as suas lágrimas, as suas angústias nos pés do Senhor. Quando o sacerdote olha para ela e disse: até quando, mulher, você estará com este vinho? Até quando você vai mostrar embriagada? Mas Ana, meus irmãos, com humildade, porque o crente que está nos pés do Senhor, ele tem humildade para responder. Quando você vê alguém respondendo com brutal resposta, pode ter certeza, ele não está na presença de Deus. Quando você deparar com alguém que dá uma resposta dura naquilo que você fala, pode ter certeza, é uma pessoa que não está na presença de Deus, porque quem está na presença de Deus, ele pode ser afrontado, mas ele pensa para responder. É o que Ana falou. Ela olhou para o sacerdote e ela disse: ó meu Senhor, não toma a sua serva como filha de Belial. Não diga que a tua serva está embriagada, porque da amargura da minha alma, aqui falo eu com o meu Senhor. Porque, meus irmãos, não existe coração duro diante de uma reação humilde na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, eu lembro da história de o bode e o carneiro. O bode e o carneiro, eles iam passar numa pinguela. Quem conhece pinguela aqui? Conhece? Pinguela só passam, né, somente um. Atravessar, né? E a história conta que a ovelha ia passando, e quando ela estava já no meio daquela pinguela, o bode do outro lado falou: eu vou atravessar também. E a ovelha falou: ó, espera eu passar. Não, se você quer, você volta, porque eu quero passar. E ela criou aquele duelo, né, do bode e da ovelha, né, do manso e do arrogante. Mas, meus irmãos, e o bode vem vindo, e a ovelha espera, deixa eu passar. Mas ele não deu lugar para ela passar. Eu vou passar, você se vira. A ovelha falou: tudo bem, então se você quer passar, então passa. Mas então sai daí, voltar eu não consigo, porque a ovelha, meus irmãos, ela não tem, né, agilidade. O bode, se ele caísse, ele nadava na água, né? Mas a ovelha morria. Eu não vou voltar.
Aí a ovelha pegou, irmão, ela, né, deitou sobre aquela pinguela e disse para o bode, pode passar por cima. E quando ele fez isso, né, aquele bode, né, atravessou por cima dela, mas ela se humilhou. Então, meus queridos irmãos, quando alguém, por mais arrogante que seja, mas quando você dá uma resposta humilde, ele entende o seu coração. E quando Ana disse para o sacerdote, não toma a sua filha, a tua serva, como filha de Belial. Não toma a tua serva como uma pessoa que está embriagada, como está tomada do vinho. Aí diz a Bíblia que o sacerdote olhou para ela e disse, vai em paz, minha filha, e seja, né, cumprido o desejo do seu coração. E você vai perceber no versículo 17 em diante, que a Bíblia diz, a partir daquele momento, o coração de Ana não era mais triste. O coração de Ana agora era alegre. E aí Davi está dizendo, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Igreja do Senhor, irmãos que estão aqui nesta noite, traga a sua amargura, traga os seus problemas, mesmo que aqui no altar alguém pense que você está triste, que você está dormindo, que você está atribulada, mas venha para a casa do Senhor, porque melhor o teu Criador conhecer a tua postura, do que qualquer olhos humanos julgar a sua postura na casa do Senhor, que até o sacerdote pensou mal de Ana, mas Ana falou, aqui tem uma serva do Senhor, que com amargura de alma, fala com o nosso Deus. E nesta noite, o Espírito de Deus, Ele quer mostrar para você, que a alegria para vir para a casa do Senhor, tem que invadir o nosso coração. Você encontra no capítulo de número 2, e o versículo 46 e 47 de Atos, você vai ver como era a igreja e os irmãos ali, os irmãos primitivos, da igreja primitiva. Vemos aqui o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Atos capítulo 2, 46 e 47, a qual diz assim a palavra do Senhor. Quem tem aí, irmãos, olha, não foi eu que tirei, viu? Caiu essa página da minha Bíblia, viu? Que muitos pregadores falam, tem pessoas que tiram a parte da Bíblia, é Atos 2, 46 e 47. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todos o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja naquele que se havia de salvar. Então nós observamos, meus queridos irmãos, todos os dias, unânime na casa do Senhor, todos os dias, e diz a palavra do Senhor, todos eles com alegria. Meus queridos irmãos, se nós não estivermos uma alegria, que supera os problemas da vida, entenda o que eu vou te dizer, você não terá prazer de estar na casa do Senhor. Mas se a tua alegria supera os problemas da vida, pode ter certeza, nada vai impedir você vir para a casa do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz, os nossos pés estão dentro da tua casa, das tuas portas, ó Jerusalém. É importante, meus queridos irmãos, quando nós colocamos os nossos pés dentro da casa do Senhor, precisamos voltar a atenção para a adoração. Precisamos voltar a atenção para cultuar ao Senhor, para adorar a Deus. Porque, meus irmãos, é muito incômodo
quando num culto, né, membros da casa do Senhor tira a atenção de um de outro com conversa, né, com assuntos, e muitas das vezes, meus irmãos, atrapalha quem está ouvindo e irrita quem está pregando. Me lembro um dia o pastor saudoso, pastor que era presidente do nosso campo aqui, né, ele estava ensinando a palavra do Senhor. De repente ele viu um sonoplasta que entrou ali na cabine de som para cuidar do som, como se fosse uma pessoa que estava vindo para a praia ou para um lugar, né, só de short, né, cabelo mal arrumado, de qualquer jeito. Meus irmãos, né, o pastor, por zelo, ele perdeu até o momento de concentração. Porque isto, meus queridos irmãos, porque muitas das vezes pessoas, por não ter aquele senso para poder cultuar ao Senhor, entrar com educação na casa do Senhor, estar atento à palavra do Senhor, então causa esse desconforto para os que estão adorando ao Senhor. Muitas das vezes, irmão, quando eu vejo o assunto assim, né, eu quero parar. Eu quero esperar a pessoa terminar um assunto que talvez é melhor do que o assunto que o pastor está pregando. Tem hora que eu quero parar para deixar a pessoa terminar um assunto, porque talvez é mais importante do que alguém estar aqui pregando ou cantando, louvando ao Senhor. E muitas das vezes, meus irmãos, nós não percebemos o prejuízo que está causando, ou que nós estamos causando. Muitas das vezes, eu preciso passar ou conversar alguma coisa aqui com os irmãos que estão aqui. Eu tenho certeza que é incômodo, mas muitas das vezes por necessidade, mas não é de costume, e também não é a ética que nós aprendemos, de estarmos aqui no púlpito trocando conversa, na hora do culto, da pregação, da palavra do Senhor, mas muitas das vezes, para passar um aviso, alguma coisinha, nós muitas das vezes fazemos isto, mas não é correto, irmãos, mas muitas pessoas não têm a mínima, né, de entender o prejuízo que está causando, mas aqui a palavra fala, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Eclesiastes 5, a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Aqui, irmão, não é simplesmente 4 paredes, aqui é o lugar aonde Deus, irmão, visita o seu povo. Porque eu sei que vocês acompanharam a leitura bíblica nesta noite, né? O próprio Deus disse, agora eu escolhi. Tinha tanto lugar, mas Deus escolheu aqui. Tinha tanto lugar para Deus ir, mas Ele escolheu este lugar. E Ele disse, eu escolhi este lugar. E o que mais que Ele fez? Eu santifiquei. Para que o meu nome esteja perpetuamente aqui dentro. E ele diz, e os meus olhos estão fitos neste lugar, e os meus ouvidos atentos às conversas que saem aqui dentro deste lugar. Ele fala, meu ouvido está atento à oração deste lugar. Então aqui, irmão, é um lugar sagrado. Mas é banco de madeira, cadeira de plástico, mas foi santificado. Tudo aquilo que é santificado por Deus merece reverência. Este lugar, meus queridos irmãos, não é lugar de encontro para cochicho, né, para poder reunir, para poder fuxicar, para poder, né, trazer mágoa de um para o outro. Este lugar é santo, e quem espera nós aqui, ele disse, eu santifiquei este lugar. E nós, meus irmãos, como podemos chegar diante do altar do Senhor? É com santidade. Quando Paulo escreveu no capítulo de número 12, do livro de Hebreus, ou Romano, ele disse, apresentai-vos a Ele, né, com sacrifício vivo, santo, agradável ao Deus, que é o vosso culto com raciocínio.
Você tem que ter raciocínio que o seu culto é para adorar ao Senhor. O seu culto não é para ninguém aprovar o seu modo de estar na igreja. Às vezes nós queremos aprovar a reunião, mas a palavra fala, mas para que experimentei qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos encontrar, meus irmãos, na casa de Deus, a melhor maneira para agradar o nosso Deus, porque Ele está aqui neste lugar, Ele está presente aqui neste lugar, e Ele nos trouxe aqui nesta noite para proporcionar para mim e para você bênçãos espirituais. Aleluia. Você pode encontrar no Salmo de número 23, o versículo 6. Salmo de número 23, e o versículo de número 6. Olha que Davi, ele está dizendo, aleluia, a alegria de estar na casa do Senhor. E ele expressa esta alegria dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Agora habitarei na casa do Senhor por longos dias. Alegria, irmão, faz o crente ter prazer de habitar na casa do Senhor. Alegria faz o crente ter prazer de habitar na casa do Senhor. Você pode encontrar ainda no Salmo de número 83, e o 84, o versículo de número 3. É a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra do Senhor que veio para o nosso coração nesta noite. Versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu. Meus irmãos, se até os pássaros, se até a natureza, se até os pardais, se até as andorinhas, ela encontrou um lugarzinho na casa do Senhor, como aqueles que Ele criou como a sua criatura, para adorar o seu nome, não encontra lugar para estar no altar do Senhor, não encontra razão para estar na casa do Senhor, mas nesta noite, que o Espírito de Deus possa brotar no seu coração, e quando o Espírito trocar no seu coração, pode ser durante o dia, você amanheceu o dia, quarta-feira, você já se alegra para estar na casa do Senhor. O hino de número 115, para muitos está sendo inverso a primeiro, aquele cântico, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Mas muitos estão cantando diferente, eu quero dar trabalho para o meu Senhor. Né? Não venho para a casa de Deus, não venho para o círculo de oração, eu não venho para fazer a obra do Senhor, eu quero dar trabalho ao meu Senhor. Mas a palavra fala, trabalhai, mas também tem que orar. Trabalhai e orai. Aleluia. E ocupado na vinha do Senhor. Aleluia. Então diz a palavra, ele encontrou lugar na casa do Senhor. Salmo 27, e o versículo de número 4. Você vai perceber a alegria de quem gosta da casa do Senhor. Salmo de número 27, e o versículo de número 4 diz assim, ó. Ele diz a palavra do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor, e eu vou em busca, eu vou buscar, eu vou tomar a posse, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Meus irmãos, você pode aprender de tudo, na sua casa, no seu emprego, na faculdade, aonde você quer que esteja,
mas no templo do Senhor, você aprende a adorar a Ele. No templo do Senhor, você aprende a amar a Ele, porque a Bíblia diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Muitas das vezes, nós falamos que amamos a Deus, mas não amamos a sua casa. Nós falamos que amamos a Deus, mas não amamos uns aos outros. Nós falamos que amamos ao Senhor, mas nós não amamos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para ser realizado. Nós falamos que amamos a Deus sobre todas as coisas, mas quantas coisas está esfriando esse amor no nosso coração. Mas Jesus disse, este é o sinal que antecede a sua preciosa volta. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar será salvo. Podemos encontrar ainda no Salmo de número 93, e o versículo de número 5, Salmo 93, e o versículo de número 5, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória seja dado ao nome de Jesus. 93, e o versículo de número, aleluia, versículo de número 5, a qual diz assim, muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Meus irmãos, quando você compreender que na casa do Senhor convém santidade, você mudará a maneira de se apresentar na casa do Senhor. Meus irmãos, quando você chega na casa do Senhor, você precisa saber que este lugar são lugar de santidade. Entra para a casa do Senhor, não fica conversando, não fica, meus irmãos, segurando outros que podem orar. Venha, dobra o seu joelho, porque aqui exige santidade ao Senhor. E diz aqui, é para sempre, não é um dia só. Não, a santidade hoje, porque é ceia do Senhor. Eu vou mais cedo. Hoje eu vou cantar, hoje eu vou me alegrar. Mas aqui exige santidade para sempre. Porque, meus irmãos, nós, através da nossa santidade, nós vamos cada dia testemunhar do que Deus faz em nossas vidas. Você pode encontrar aí no Salmo de número 118 e o versículo de número 26. 118, versículo de número 26. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. Meus caminhos te descreve, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. 118 e o versículo de número 26. Eu li o 119. Vamos ao versículo 26 do 118. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós bendizemos desde a sua casa. Desde a casa do Senhor. Meus irmãos, não existe, meus irmãos, nada que impede um crente alegre na casa do Senhor. Ele dá bem-vindo, ele abre o coração e diz, Senhor, aqui está o teu servo. Senhor, aqui está o teu filho. O Senhor é bem-vindo no meu coração. É bem-vindo para transmitir ao meu coração, à minha alma, as coisas divinas. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós e vós bendizemos desde a casa do Senhor. Quando você chega na casa do Senhor, meu irmão, bendize o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.
E no Salmo de número 134, nós deparamos com esta oração, Salmo de número 134, a qual diz assim: eis aqui, bendizer ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Ele diz: levantai as mãos no santuário e bendizer ao Senhor. E ele diz: o Senhor que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião. Meus irmãos, não é escândalo um crente erguer os seus braços e glorificar ao Senhor. Não é escândalo, meus irmãos, um crente glorificar a Deus em línguas estranhas na casa do Senhor. Não é vergonhoso, meus irmãos, um crente muitas das vezes, não por costume, né, tudo bate palma, mas na hora que você sente o mover do Espírito, você bate palma, você canta, você ergue os seus braços, você glorifica o Senhor. Aqui ele está dizendo: eis aqui, bendizei ao Senhor, todo servo do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Aleluia. Levanta as tuas mãos para o santuário e bendiz ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, Ele te abençoe desde Sião. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós deparamos, meus irmãos, com uma mulher de 80 e poucos anos. No livro de Lucas, capítulo 2, o versículo de número 36 e 37, a Bíblia diz que esta mulher, já avançada na sua idade, mas ela não afastava os seus pés do templo do Senhor. Meus irmãos, eu creio que a idade, o cansaço, os problemas, não é motivo para um crente que está caminhando para o céu afastar da casa do Senhor. Eu fico pensando, irmão, quantas pessoas, né, que já está tão acostumado, né, com uma vida social na casa do Senhor. Para ele o mais importante é o domingo, outros é o mais importante a ceia, outro mais importante é o culto, né, de festividade. Mas aqueles que ainda, meus irmãos, têm a alegria na sua alma, todo dia ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, somente quem tem alegria, 80 e poucos anos, não faltava culto e nem escola dominical. Estava chovendo, a filha dele falou: pai, hoje está chovendo, não vai para a escola. Ele disse: eu vou para a escola. Pegou, né, a sombrinha e foi para a escola. Quando colocou, né, os pés dele na igreja, né, deu aquele, né, um AVC, né, caiu, né, pegaram ele e faleceu. Mas partiu para a eternidade, dentro da casa do Senhor. Meus queridos irmãos, o que eu recomendo através do Espírito Santo, não deixa a alegria da salvação esfriar no seu coração. Porque o dia que ela começar a esfriar, você vai valorizar mais a ocupação da vida do que a ocupação na casa do Senhor. Aleluia. Ouve e aceita o que a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, fala com você. Ama a casa do Senhor. Ama estar na casa do Senhor. Aleluia. Porque, meus irmãos, a casa do Senhor existe abundância de bênção. Aquele moço que saiu para uma terra longínqua,
Quando ele passou necessidade, ele disse: na casa do meu pai há abundância de pão. Você vai passar fome na casa de Deus? Vai passar sede? Jesus falou assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem fome, né, venha a mim. Ele tem pão para nos dar. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glórias a Deus. É a palavra que se cumpre, né, irmão Messias? Porque a palavra de Deus, ela fala assim, que Deus, ele repreende os filhos que ama. Né? E há muitas vezes, às vezes a palavra, nós achamos que é uma palavra dura, né? Mas qual pai que não quer corrigir o filho quando ele está andando por caminhos errados? Né? Todo pai quer, porque ele sabe que se ele, né, se esforçar agora, lá na frente, ele vai ter um refrigério. Mas se ele o abandonar e deixar fazer o que quer, com certeza ele vai ter muito trabalho futuramente. Né? E nós que estamos aqui, às vezes, nós pensamos, mas será que nós somos tão falhos assim? Pois eu quero dizer para os irmãos, que nós somos falhos. Por mais que nós procuremos agradar a Deus, irmão, nós falhamos ainda com Deus. E Deus, ele usa a sua palavra para falar conosco e nos repreender. Mas que essas palavras venham de encontro aos nossos corações, venham de encontro à nossa vida espiritual, e que nós possamos, né, pararmos, refletirmos através dessa palavra, e que esta palavra venha fazer uma grande transformação na vida do cristão. Viu? Porque eu tenho certeza que Deus, irmão, ele quer que todos nós sejamos salvos, irmão Messias. Esse é o desejo do nosso Senhor. Mas, às vezes, irmão, tem muitos que não alcançam porque ele para no meio do caminho, né, pastor Tavares? Muitos, quantos não têm parado no meio do caminho? Quantas pregações nós temos visto aqui, irmãos que vêm pregar aqui e falam assim, ó, eu tenho encontrado pessoas que estão vivendo na rua, e que quando você fala a palavra de Deus para ele, ele chega e fala assim, mas eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono da